Fique agora com as informações do agronegócio. E eu vou conversar agora com Ederson Viana, que é mestre em administração de empresas, é administrador, contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, e também consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos falar de um tema que passa muito longe da maioria dos produtores rurais. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, como eu falei agora há pouco, um tema que passa longe da maioria dos produtores rurais. Por exemplo, quanto custa o quilo do volumoso que você fornece aos seus animais? Qual o valor das contas a pagar? Para os próximos 15 dias, por exemplo? Existe saldo na conta para pagamento desse montante? Qual o valor da novilha? Enfim, a idade média do primeiro parto, quanto custa um litro de leite produzido aí na sua fazenda? Qual o valor da hora trabalhada do seu trator? Qual o ponto de equilíbrio da atividade na sua propriedade? Esses são apenas alguns, dentre outros tantos pontos, que merecem controle. E as respostas a essas outras perguntas podem ser respondidas através do fluxo de caixa e também do orçamento. É isso mesmo, Ederson? Exatamente, Antônio. O que nós temos falado muito, e aí, claro, não só para o produtor rural, não só para o empresário do agronegócio, mas para qualquer negócio, hoje eu falo que o fluxo de caixa é como um farol. Quando nós falamos o seguinte, eu posso ir de Fusca ou eu posso ir de BMW, só que tanto um quanto o outro depende de um farol. O que é o fluxo de caixa? É justamente aonde tem a direção para a qual a empresa pode, de fato, andar. O fluxo de caixa determina exatamente a capacidade que eu tenho de honrar os meus compromissos. Então é extremamente importante essa ferramenta. Assim como o orçamento. Exatamente. Eu falo sempre que para que você possa ter um fluxo de caixa extremamente bem elaborado e que você possa, de fato, fazer uma projeção confiável para o negócio, antes de tudo precisa de um orçamento muito bem elaborado. Todas essas perguntas que no início do quadro você falou, Antônio, quanto que é, de fato, a hora do meu trator, quanto que custa, de fato, a minha atividade, o meu custo operacional, o custo com os colaboradores, com a mão de obra, qual que é o valor da retirada que eu posso ter dentro desse negócio, parte então de um orçamento bem elaborado. O que é o orçamento? O orçamento nada mais é do que, de fato, você ter a capacidade de planejar e estimar as receitas, as despesas e o investimento da sua atividade rural. Quando nós falamos, então, que eu tenho a capacidade de estimar qual que é a receita que eu vou ter no período, qual que é a despesa que eu vou ter para fazer com que essa receita seja realizada e o que eu posso ter de investimentos na minha atividade rural, eu consigo, então, planejar o meu negócio. Consequentemente, eu consigo também projetar um resultado e, obviamente, que todo empresário busca um resultado positivo da sua atividade. O Ederson, isso é experiência própria. Quando você se planeja, quando você trilha o seu caminho, a vida fica tão mais fácil, fica tudo mais simples de ser resolvido. Não é verdade? É verdade. Eu falo sempre o seguinte, nós precisamos, dentro de qualquer gestão, partir realmente do planejamento. E você precisa ter condições, de fato, de ter indicadores para que você possa tomar decisão. É muito difícil você saber se o momento é adequado para o investimento quando você não conhece os seus números, quando você não sabe qual que é o seu fluxo de caixa verdade. E se você, de fato, tem disponibilidade para fazer qualquer tipo de investimento. Eu estou conversando com Ederson Viana sobre orçamento, fluxo de caixa, principalmente na atividade rural. E quando se fala em gestão eficiente e ativa, um ponto de extrema importância é a formação de dados para você visualizar a situação real, discutir pontos para melhoria e realizar o seu benchmark, quer dizer, comparações. Quer dizer, através do seu fluxo de caixa, através da sua organização, pode ter certeza absoluta. O seu negócio vai funcionar muito melhor do que está. E tem um detalhe que eu gostaria de ter falado no bloco passado. Eu converso muito com pecuarista. E sabe o que a maioria de 10, pelo menos 8, falam pra gente? Rapaz, se eu fizer conta, eu deixo a minha fazenda.
Está errado, não está, Ederson? Exatamente, Antônio. Isso é o que a gente ouve da maioria dos pequenos e médios empresários. E realmente é aquela questão que você vai levando, né, dentro de uma situação não planejada. Chega no momento em que você precisa fazer conta, aí você percebe que de fato o rombo é muito maior. Muito maior. Então a pessoa, quando não parte para a organização do seu negócio, ele acha que partindo para a organização ele vai quebrar. Pelo contrário, ele vai crescer, porque ele vai achar os pontos fortes e pontos fracos da sua, ou da sua fazenda, enfim, da sua empresa. Exato. Uma coisa importante, Antônio, que a gente sempre frisa é o seguinte, aquilo que eu não consigo de fato ter controle, eu não consigo gerenciar. Verdade. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo de fato medir, né? E eu consigo medir a partir do momento em que eu conheço os números. E o fluxo de caixa, tanto quanto o orçamento, eu falo que são ferramentas básicas para uma boa gestão financeira dentro de qualquer negócio. Agora, Ederson, o que é fluxo de caixa? Ok. O fluxo de caixa, Antônio, ele é, na verdade, a demonstração de todas as saídas e de todas as entradas da atividade rural. Ou seja, eu vou projetar as minhas receitas que eu vou receber e eu vou projetar as minhas despesas que eu vou pagar dentro de um determinado período. Então, a partir do momento em que eu, de fato, projeto as minhas entradas, que são as minhas receitas, e projeto as minhas saídas, que são as minhas despesas, eu consigo saber qual que é a disponibilidade que eu tenho de caixa em determinado momento. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que eu conhecer de fato qual que é a disponibilidade que eu tenho em dado momento sobre as contas da empresa e da organização. Muita gente fica tão preocupado quando não tem um orçamento, um fluxo de caixa, quando não tem um controle, cobre aqui, cobre ali, cobre lá, ele esquece de partir para a organização da propriedade dele. Ele fica tão preocupado em resolver como ele vai cobrir os rombos que ele tem e esquece, às vezes, do principal, que é fazer o desenvolvimento sustentável da sua propriedade. E aí, Ederson, eu te pergunto o seguinte, quais os principais objetivos do fluxo de caixa e do orçamento? Ok. O fluxo de caixa, Antônio, nós temos alguns objetivos que são objetivos assim bastante macros. O primeiro objetivo é a representação das 4 dimensões do capital, que é a moeda, o valor, o tempo e a direção. Ou seja, qual que é a moeda que eu tenho, o montante, o valor que eu tenho, o tempo em que eu posso contar com esse dinheiro, justamente para que eu possa ter uma direção do meu negócio. Depois disso, nós temos um segundo objetivo, que é a informação do saldo diário. Ele pode ser semanal, mensal ou até anual, né? Mas de fato qual que é o saldo que eu tenho de disponibilidade de dinheiro em conta naquele momento. A previsão da necessidade de dinheiro, se porventura eu vou ter necessidade de fazer um aporte, de buscar algum tipo de capital, e a comparação do previsto e do realizado. Ou seja, de fato, do que eu projetei e do que foi realizado. Houve algum desvio, né? Por que teve esse desvio? E principalmente a criação de estratégias de compras e de investimento. Eu falo sempre, Antônio, que o fluxo de caixa, mais do que qualquer coisa, enquanto ferramenta na gestão do negócio, é justamente para saber, olha, qual que é o momento em que eu posso fazer compromisso. Eu terei condições de honrar, de pagar? Essas respostas todas, elas podem vir do fluxo de caixa. Nada mais, nada menos do que um pedaço de papel, um caderninho, um lápis, uma calculadora, pode ter certeza. Se você fizer isso, sua vida vai melhorar e vai melhorar muito. Exatamente, Antônio. Eu falo que não precisa de nada extremamente robusto. Algo simples, através de uma planilha de Excel ou mesmo de um papel, você tem condições de criar um fluxo de caixa e de um orçamento para o seu pequeno negócio. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Excelente conversa hoje, muito boa. E até o próximo. Obrigado, Antônio. Um abraço a todos os nossos telespectadores. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Muitos dos fracassados são homens que não se deram conta do quão perto estavam do sucesso quando desistiram. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. Serra Dourada, Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Jornal do SBT Continuação e Carrossel Animado.